paz, tudo bem com vocês? Aqui é a Nayara e antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho de notificações. Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário e bora pro vídeo. Olá, crianças, bora lá, vamos começar as nossas lições. Hoje nós vamos aprender 3 lições e todas estarão aí na descrição do vídeo, ok? O povo de Israel se encontrava em guerra contra os filisteus quando eles se acamparam em um lugar chamado Ebenezer para saírem da batalha contra os filisteus. Naquela batalha, o povo retornou então ao arraial e, vindo eles aos anciões de Israel, pediram-lhes que a arca do Senhor fosse trazida até eles, para ir à frente na pele já contra os filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram então sacerdotes, trouxeram a arca do concerto ao arraial, e o povo jubilou. Os filisteus, ouvindo o jubilo dos israelitas, souberam que a arca estava no meio deles, e por isso eles muito temeram. Por causa disto, eles esforçaram-se, mas para que pudesse vencer mais uma vez os israelitas. Quando então os dois lados entraram na batalha, os israelitas foram grandemente feridos e a arca do Senhor foi tomada. Naquele momento, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, vieram a morrer, exatamente como Deus havia dito, por meio do seu profeta. Um homem correu até Siló e, chegando lá, ele encontrou Eli assentado sobre a cadeira. O anúncio a Eli o que tinha acontecido com Ofni e Finéias e o fato da arca de Deus ter sido roubada. Quando ele ouviu o que acontecera com a arca, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, mulher de Finéias, estava grávida. Quando ela ouviu a notícia, as dores de parto lhe sobrevieram e ela acabou concebendo e dando luz. Ela deu a menino e lhe chamou de Icabo, nome este que significa foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus havia sido roubada. Os filisteus, tendo vencido aquela guerra, tomaram a arca e a colocaram na casa de Dagom, o deus dos filisteus. No dia seguinte, os habitantes daquele lugar viram que o ídolo deles, Dagom, estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles colocaram Dagom no lugar, e no outro dia o ídolo apareceu novamente no chão, com suas mãos cortadas. Depois disso, o Senhor feriu os habitantes daquela cidade, onde estava a arca do concerto. Os filisteus temeram e enviaram a arca de volta para Israel, a uma cidade chamada Bet-Semes. Quando a arca lá chegou, os levitas a tiraram do carro, porém muitos daquela cidade ficaram feridos por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Os homens de uma cidade chamada Kiriate-Jearim vieram então e trouxeram a arca para a casa de um homem chamado Abinadeb, e seu filho Eleazar foi consagrado para guardar a arca do Senhor. 20 anos se passaram e o povo de Israel ainda lamentava aos acontecimentos. Samuel os exortou então a se arrependerem dos seus pecados. E assim eles deixaram os deuses estranhos. Israel saiu à luta novamente contra os filisteus. Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor lhes concedeu vitória contra os filisteus. Quando Israel venceu a batalha contra os filisteus, Israel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Samuel,
chamou o seu nome de Benezé. Nome significa até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Samuel já estava envelhecendo, ele constituiu seus filhos para serem juízes para Israel. Os filhos de Samuel, porém, não eram como Samuel. Eles eram avarentos e por isso aceitavam suborno. Os anciões de Israel vieram então a Samuel e pediram-lhe que um rei fosse constituído sobre eles. Samuel ficou triste, pois ele pensou que o povo estava. Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse que ele deveria fazer como o povo de Israel havia pedido. Deus disse a Samuel que o povo não estava rejeitando a ele, mas sim a si próprio. Samuel reveniu o povo de Israel quando a presença de um rei entre eles, pois o rei poderia oprimi-los. Eles, porém, não ouviram Samuel e insistiram em terem um rei. Havia então um homem chamado Benjamim, um homem de Benjamim chamado Saul. O pai de Saul havia perdido as suas jumentas e por isso Saul teve que sair à procura das jumentas. Quando eles chegaram a uma determinada cidade, Saul soube que estava ali. Ele decidiu ir então à procura de Samuel para ver se porventura Deus lhe daria uma visão de onde estavam suas jumentas. Um dia antes o Senhor já havia revelado a Samuel que Saul viria à sua procura. Deus disse a Samuel que Saul deveria ser ungido rei sobre Israel. Quando Saul chegou a Samuel, Samuel lhe convidou para um banquete. Ele disse que suas jumentas já haviam sido achadas. Depois disso, Samuel revelou a Saul que Deus havia lhe escolhido para reinar sobre Israel. Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, ungindo rei sobre Israel. Samuel disse ainda a Saul que, estando ele retornando para sua casa, aconteceriam sinais de Deus confirmando a vontade de Deus sobre a vida dele. Samuel instituiu Saul também a depois que acontecesse descer para Gigal e lá esperar por ele para o sacrifício de um holocausto. Quando Saul retornava para sua cidade, todos os sinais que Samuel lhe apoderou dele e ele profetizou. Depois disso, Samuel convocou todo o povo de Israel para estarem em Mispa. Todo o povo de Israel se reuniu naquele lugar e Saul também estava lá. Saul, porém, sendo humilde, escondeu-se de todo o povo. O povo encontrou Saul e então Samuel revelou que deveria ser ele o rei de Israel. E o povo se alegrou. Depois disso, Saul venceu os amonitas, pois estes tentavam oprimir o povo de Israel. Por causa disso, o povo viu que de fato Deus havia escolhido Saul, e sendo assim Saul foi confirmado como sobre Israel. Samuel fez muitas coisas para ajudar Israel. Ele criou as escolas dos profetas, viajou por todas partes para levar as pessoas a afastarem do coração dos ídolos e para voltarem a Deus. Os filisteus não incomodaram Israel enquanto Samuel foi o único juiz. Mas quando Israel pediu um rei, Israel começou a ter problemas com os filisteus novamente. Bom, crianças, mais uma historinha agora vai começar. Saul já estava reinando como rei em Israel quando então ocorreu mais uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Assim ele e Jonatas comandaram um exército de Israel contra os filisteus. Saul e Jonatas feriram os filisteus. Saul convocou os israelitas para juntarem-se em Gigal. Enquanto isso, os filisteus se ajuntaram ainda mais para pelejarem contra Israel.
Os homens de Israel ficaram angustiados, escondendo-se dos filisteus. Então Saul não teve paciência de esperar Samuel chegar, e então ele mesmo ofereceu sacrifícios de animais a Deus. Quando Samuel chegou, Samuel viu o que ele tinha feito e o reprovou. Samuel disse a Saul que o seu reino não substituiria, pois Saul fora desobediente a Deus. A guerra contra os filisteus continuou, e através de Jonatas, Deus deu livramento a Israel. O tempo passou e Saul conseguiu vencer todos aqueles povos vizinhos que estavam em guerra contra eles. Um determinado dia, Samuel veio até Saul e lhe disse que o Senhor ordenara que ele destruísse os malaquitas pelo mal que eles haviam causado ao povo de Israel. Quando eles estavam no deserto, Saul não deveria manter vivo nem mesmo as ovelhas dos amalequitas. Saul, porém, não obedeceu completamente o Senhor. Ele capturou o rei dos malequitas e o manteve vivo. Além disso, ele tomou as ovelhas e vacas dos amalequitas para ficar com elas para si. Deus veio então a Samuel e disse que ele não queria mais Saul como rei de Israel. Samuel clamou a Deus por Saul, mas Deus já tinha rejeitado. Quando Samuel encontrou-se com Saul, ele o repreendeu por não ter obedecido ao Senhor. Samuel disse a Saul que a rebelião contra Deus é o mesmo que feitiçaria e idolatria, pecados estes que Deus abomina. Samuel disse então a Saul que Deus já o tinha rejeitado e que o reino de Israel seria dado a outro homem. Depois disso, Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé, que ficava em Belém. Lá Samuel iria encontrar entre os filhos de Jessé o seu escolhido. Quando Samuel ali chegou, ele viu os filhos de Jessé. Samuel cuidava que seria um dos mais robustos, o escolhido de Deus. Porém, não era nenhum deles. Quando todos eles já tinham passado por Samuel, ele perguntou se não havia nenhum outro. Jessé disse que ainda faltava o menor, que estava apacentando as ovelhas. Samuel, quando mandou chamar o jovem Davi, e o Senhor revelou para ele que ele era o escolhido. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi como futuro rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos, e Davi era o mais novo. Depois que Davi foi ungido o futuro rei de Israel, o Espírito Santo se apoderou de Davi e esteve com ele desde aquele dia em diante. Bom, crianças, essa foi as historinhas de hoje. Espero deixar muito like. Compartilha com seus amigos, com seus pais e com todo mundo que vocês quiserem. E até a próxima. Um beijão pra vocês e tchau! Ah, crianças, eu tinha esquecido, desculpa. A partir de amanhã, nossa célula, tá? O devocional vai ficar para quinta-feira. E não esquece de ir no Facebook, ver lá a live do nosso pastor. Encontro das crianças ainda esse mês.